Você já ouviu falar em etarismo ou ageísmo? Eu creio que fica mais familiarizado com a frase preconceito contra a idade mais avançada de determinada pessoa? Pois é, esse é um caso de etarismo, aconteceu recentemente numa faculdade do interior de São Paulo e teve grande repercussão nas redes sociais. A importância de entender e se posicionar a respeito desse assunto pode evitar posturas condenáveis no futuro. Olha só. Esse vídeo mostra 3 jovens debochando de uma estudante de 44 anos que frequenta a mesma sala de aula que elas. As alunas agem de forma preconceituosa, comentando sobre o ato de desmatricular a colega mais experiente, que na visão delas não deveria estar na faculdade com essa idade. Este é um caso de etarismo, ou também velhofobia, assunto ainda pouco discutido no Brasil. Trata-se de preconceito, discriminação e intolerância com pessoas de idade mais avançada, julgando-as como incapazes de desenvolver certas atividades. Patrícia Linares, de 44 anos, é aluna do curso de Biomedicina numa faculdade particular no interior do estado de São Paulo, numa turma de alunos com diferentes idades, em sua maioria, jovens entre 20 e 30 anos. Para ela, o fato de estar numa sala de aula neste momento é uma oportunidade de realizar sonhos e crescer profissionalmente. Em entrevista ao G1, Patrícia conta que o vídeo a abalou muito e que ficou realmente triste a ponto de chorar bastante. Após receber o vídeo, Patrícia encaminhou para amigos e familiares. O direito à educação é um acesso a todos, crianças, jovens, mais velhos, ou seja, cada vez mais nós precisamos aprender a convivermos com as diferenças, seja ela de idade, seja ela de ponto de vista, de posicionamento. A educação, ela serve para aproximar as pessoas e não para distanciá-las. Portanto, o bom convívio no ambiente escolar, no ambiente universitário, pode fazer toda a diferença. Alguns países, da Europa, por exemplo, conseguem ter uma condição boa para envelhecer, mas lá você pode ter o idadismo, ou etarismo, que é essa discriminação a partir da idade. Então, alguns espaços não são tão convidativos para as pessoas mais velhas. Então, assim, acho que... Só queria te interromper. Idadismo é uma palavra que você gosta de usar. Que diferença que tem para etarismo ou outras palavras? Nenhuma. Então, se falar idadismo, se falar etarismo, se falar ageísmo, do termo inglês, é a discriminação que que ocorre, que existe a partir da idade. Tá. A partir da idade. Então, veja, a pessoa mais jovem também pode sofrer o idadismo, etarismo, ageísmo, porque ela é mais nova. Tá. Mas a vantagem, se é que dá para falar vantagem, é que com o passar do tempo, ela vai deixar de ser a mais jovem e vai ficar mais velha. Então, esse idadismo, ela não vai sofrer tanto. Já a pessoa que sofre um idadismo ou etarismo porque ela é mais velha, com o passar do tempo, isso só vai se agravar. Ela só vai continuar agravando, avançando na idade. Então eu falo que o idadismo, o etarismo, ele vai estruturando a nossa sociedade. Tá. Eu gosto de pensar muito o território, sabe, Marcelo? E a gente tem trazido isso para o nosso governo, pensar os territórios. Porque o que é o território nosso? É só onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente circula. Então, há territórios onde as pessoas envelhecem muito bem. O cuidado com a mente deve fazer parte de todas as fases da vida, ainda mais em um momento de adaptação como na velhice. Nesse episódio, você vai aprender mais sobre a importância dos cuidados com a saúde mental do idoso, assim como receber algumas dicas para cuidar da sua mente. A Secretaria Municipal de Saúde tem o mês de setembro como marco para atuação frente à saúde mental do usuário. E toda a rede está pronta para o atendimento. É importante lembrar que, à medida que a população envelhece, é muito comum o aparecimento de transtornos mentais, principalmente com a cognição. Começa a ter um déficit muitas vezes na memória, é um déficit de aprendizado e isso não deve ser encarado como natural do envelhecimento, precisa ser investigado. Além disso, os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor,
A depressão, principalmente, e os quadros de ansiedade são bastante comuns na terceira idade, após, principalmente, a parada de trabalho ou muitas vezes a mudança na família. Isso gera transtornos, principalmente de ansiedade, que podem levar a quadros mais graves. Estar atento a isso, principalmente os familiares, os cuidadores ou quem tem um convívio com esse idoso, é importante perceber isso e oferecer auxílio. Então, lembrar e enfatizar que não é porque se fala em doença mental que precisa ter esse estigma tão grande. E mostrar que existe uma rede de atuação para acolher esse idoso em todas essas situações. Quando você fala em diversidade etária, você está falando em maior envolvimento por parte das equipes, você está falando em representatividade, porque o teu cliente tem todas as faixas etárias, né? Então, como que eu vou ter uma empatia com o meu cliente, por exemplo, 50 a mais, se eu não tenho ninguém dentro da organização que se coloca no lugar dele, que pensa como ele, que desenha produtos e serviços para ele? E hoje está conosco Fran Winandi, que é psicóloga, professora e especialista em diversidade etária. Ela vai falar conosco sobre esse Brasil que vem envelhecendo e que vai enfrentar uma série de dificuldades, mas também de oportunidades. Bem-vinda, Fran, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Fran, para a gente começar a nossa entrevista, hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 31 milhões de idosos, que representam 15% da população. Em 2030, nós vamos ter mais idosos no Brasil do que jovens. Se a gente pensar que em 1940 a expectativa de vida média do brasileiro era 45 anos e hoje é 72, caiu um pouco por causa da pandemia, já chegou a 76, é um avanço gigantesco, são passos muito importantes para essa nação, que, como eu disse no começo, vem envelhecendo. E a minha primeira pergunta é, como a sociedade brasileira enxerga o envelhecimento? Como uma conquista ou como um problema? Eu acho que é um grande paradoxo, né? Por um lado, como uma conquista, né? Porque estamos envelhecendo, vamos viver mais. Então, eu acho que o brasileiro vê isso como uma coisa boa. Mas, por outro lado, a gente tem muito medo desse envelhecimento, né? Porque a gente sabe que velho no Brasil e em vários lugares do mundo é igual a descartável, inútil, né? Uma coisa que não serve mais. Então eu acho que acaba sendo um problema quando a gente começa a pensar nas questões relacionadas ao envelhecimento, né? Por exemplo, desemprego, preconceito, invisibilidade, várias coisas que vêm no rebote do envelhecimento. Então, eu acho que as pessoas elas estão ao mesmo tempo felizes com o envelhecimento, mas preocupadas com o que isso pode trazer. As estatísticas falam que você vai viver em média 76 anos, mas na prática, se você olhar em volta, né, minha mãe tem 93, né, você pode viver 90, 100, né, as pesquisas mostram que já nasceu o bebê que vai viver 120 anos. Então imagina, esse bebê vai ser idoso durante 60 anos. Então essa fase da velhice é a fase maior da nossa vida. E aí, qual que é o grande receio das pessoas? Primeiro, assim, eu vou viver muito tempo e eu não sei como vai ser essa minha velhice, né? Por quê? Como eu falei agora há pouco, se eu não tiver emprego, se eu não tiver trabalho, como que eu vou fazer para me sustentar, né, durante tanto tempo? Como que eu vou viver durante tantos anos se eu não tenho condição financeira para isso? Ou melhor ainda, quanto eu vou precisar para viver durante tanto tempo sem depender de ninguém? Porque um grande medo que as pessoas têm é da dependência. A gente tem que lutar contra o etarismo, né? Que é o preconceito de idade, que é vamos dizer, o preconceito de idade, ele está no tecido da nossa sociedade, ele está dentro de casa, ele está na escola, ele está em todos os lugares, e não seria diferente dentro da organização, já que a organização ela é feita por pessoas, né? Então, a empresa ela tem que lutar contra esse mindset, porque existe uma coisa que nós somos um país jovem, né? Então, dentro da organização, as pessoas ainda acreditam que nós somos um país jovem, só que nós não somos, né? Se a gente olhar
para o Brasil, a gente, como você mesmo colocou agora há pouco, nós teremos muito mais idosos do que jovens, né? Então, já hoje, os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina têm mais pessoas com 60 anos do que com menos de 14, né? Com mais de 60 do que menos de 14. Então, isso também se reflete dentro das organizações. Só que as empresas, elas não estão se planejando para essa longevidade, para esse envelhecimento. Porque o que elas teriam que fazer é olhar para dentro e fazer um balanço, né, de como elas estão com relação à questão etária, do que elas pretendem, né? O que elas podem fazer para mudar aquele cenário, como elas podem trabalhar esse preconceito que tem lá dentro, porque tem, né? Para que elas possam inserir pessoas mais velhas dentro dos seus quadros, né? Hoje, menos de 1% das contratações são de pessoas acima de 60 anos. As empresas não contratam, né? Normalmente, quando você está chegando nos 60, se você ainda está dentro de uma organização, você tem que sair, né? A gente já tem um preconceito já nos 40, né? Nos 45, nos 50. Então, precisa ter um trabalho muito grande de mudar isso, né? O trabalho que eu faço de consultoria nas empresas é um pouco isso, é um trabalho de diversidade etária, de conscientização, sensibilização, implementação de políticas, práticas direcionadas para essas mudanças. Boa tarde. O senhor precisa de alguma ajuda hoje? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua. Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar o seu quintal? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar... Não. Ai! A vida inteira, Carl Fredricksen sonhou com aventura. Hoje, a aventura dele finalmente vai decolar. Tchau, meninos! Por favor, me deixe entrar. Não. Entra. Russell! Volta aqui! Onde estamos? O que é isso aí? Gostou de mim. Sai daqui, se manda! Olha, um cachorro da pata. Aham. Fala. E aí? Foi esse cachorro que disse e aí? Fui eu, sim. Acabei de te conhecer e já te adoro. A gente pode ficar com ele, por favor, deixa. Não. Mas é um cachorro que fala. O que é aquilo lá? Peguem! Corram! Eles estão vindo! Russell, me dá a sua mão! Onde estão? Up, Altas Aventuras da Disney Pixar. Pipó, com o meu GPS de explorador da natureza, a gente nunca vai se perder. Opa! Olha aqui de novo, vozes humanas pra dentro. Tua redação vai bombar, a gente vai escrevendo. E quando o tema se volta para o etarismo, aí que a gente argumenta sem levar prejuízo. Quando a gente precisa de algum repertório, Vozes Humanas já chega com um relatório. Se você pensa que idosos não tem mais nada a entregar, para de preconceito, sai com isso pra lá. Se o recorte temático é na saúde mental, é nessa fase da vida que isso é fundamental. Quando a gente precisa de algum repertório,
Vozes Humanas já chega com o relatório. Se você pensa que idosos não tem mais nada a entregar, parar de preconceito, sai com isso pra lá. Se o recorte temático é na saúde mental, é nessa fase da vida que isso é fundamental. Quando a gente precisa de algum repertório, Vozes Humanas já chega com o relatório. Pra contextualizar, organize a estrutura. Tem filminho que chama Altas Aventuras. Nessa animação, o principal personagem é um idoso que encontra um jovem que tem coragem. No contato com essa outra geração, o idoso se cura e ganha empolgação. Se você preferir algo mais sério e antigo, é agora que o Camões se torna seu amigo. Quando a gente precisa de algum repertório, Vozes Humanas já chega com o relatório. Exaltou nos Lusíadas os navegadores e também deu uma voz para os conservadores. O velho do Restelo é um cara experiente, ele faz um discurso até que inteligente. Apesar de ser contra a expansão do império, o Camões só respeita e o cara leva a sério. É porque tem uns jovens que se acham demais, só que na experiência sempre ficam pra trás. Quando a gente precisa de algum repertório, Vozes Humanas já chega com um relatório. Pra contextualizar, organiza a estrutura. Tem filminho que chama Altas Aventuras. Nessa animação, o principal personagem é o idoso que encontra um jovem que tem coragem. No contato com essa outra geração, o idoso se cura e ganha empolgação. Se você preferir algo mais sério e antigo, é agora que o Camões se torna seu amigo. Vozes Humanas já chega com relatório.